Fala galera, continuando aqui nossa aula, vamos lá, ó. Das derivadas parciais ainda, né? Nós vamos falar agora da regra da cadeia. Tem um método que é o método da arvorezinha. Vou falar para vocês como que funciona esse método, tá? Ó, tem um passo a passo aqui para montar, que nós vamos tentar facilitar um pouco aí na hora dos cálculos, tá? Ó. Então o primeiro passo é montar a arvorezinha. Eu vou dar um exemplo aqui, assim, ó. Temos a função z, e essa função z ela depende de x e de y. A função x depende de t e u. E a função y depende de t. Beleza? Então, o primeiro passo, galera, é montar a árvorezinha. Tá? Nós vamos ver depois no exemplo como que vai montar essa árvore, que eu estou dando uma parte genérica, tá? Colocando assim funções quaisquer, tá? Depois no exemplo eu vou mostrar como que fica na hora de montar. Então, montei a árvorezinha. Nomear todas as derivadas. Galera, essa é uma parte que, vamos ver, ó, se vocês vão se lembrar quando é para uma variável e agora quando é para duas, que eu falei no comecinho qual que era a notação, no começo da primeira aula que eu dei hoje. Tá? Então, ó, o z, ele depende de x, que depende de outras variáveis. Tá? Ó, o x depende de outras variáveis. Então, a notação, se eu quero derivar x em relação a z, eu vou fazer o dz dx. Isso aqui é notação só, tá, galera? Então, é essa notação que eu vou fazer se eu quero derivar x em relação a z. Mesma coisa para o y, porque o y depende de outra variável também, ó. Então, se eu quero fazer a derivada de z em relação a y, como ele depende de outra variável, como que vai ficar? dz dy, certo? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou nomeando as derivadas. Agora, se eu quero derivar x em relação a t, ele não tem duas variáveis aqui também, dependendo de x? Então a notação é a mesma. dx dt, com esse símbolo que eu falei na aula anterior. Eu falei que na aula de hoje, né, mas não sei se vocês vão ver no mesmo dia, eu estou gravando as duas no mesmo dia, por isso que eu falei hoje. E aqui, nomeação dessa daqui, dx em relação a u. Por que eu estou colocando com esse símbolo ainda? Porque tem duas variáveis, tá? Se é mais de uma variável, é com esse símbolo que eu coloco. Aqui, o y só tem uma variável aqui embaixo. Então agora aqui é aquela notação do cálculo 1 que vocês já viram, que é um d mesmo, ó. É dy dt. Beleza? Aqui ficou um pouco ruim o espaço, mas é só a notação, tá? Então vocês têm que ficar atentos para não colocar a notação errada, né? Vamos fazer certinho aí todas as notações. Então, ó, quando tiver mais de uma variável, é esse símbolo aqui, o dz e dx. Quando só depender de uma variável, o y só depende de uma. Então é o d mesmo, né? dy dt. Aqui são duas, tá? O x tem duas, por isso que ficou esse símbolozinho do d aí. Certo? Então o que nós fizemos? Nós montamos a árvore, o z, o x, o tu e o y, o t. Depois, o que eu fiz? Nomeei todas as derivadas. O que eu vou fazer agora? Eu vou pintar o caminho desejado e depois somar os caminhos. Para isso, qual que é o caminho desejado? Eu tenho que pedir o que eu quero, né? Se eu falar assim, ó, eu quero que vocês me falem qual que é a derivada de z em relação a t. Então vamos lá, qual que é a derivada de z em relação a t? Primeiro, eu tenho que saber quais são os caminhos. Eu tenho que chegar aqui no t. Para chegar no t, o que eu tenho que fazer? Tenho esse caminho aqui, né? Ó. Vou pintar o caminho. Então vem por aqui
e vem para cá. Esse é um caminho, só que tem para cá também, né? Então seria esse outro caminho, ó. Esse e esse. Então são dois caminhos. Então como que vai ficar esse cálculo? Vai ficar assim, ó. Derivada de z em relação a x, que é o primeiro caminho que eu estou indo, tá? Ó. O primeiro caminho é esse lado aqui. Então derivada de z em relação a x, que eu tenho que passar por aqui, multiplicar pela derivada de x em relação a t. Então aqui, né, ó, eu montei, tá aqui e tá aqui, ó, para chegar até no t. Então, dx dt. Então, esse é o primeiro caminho. E o que eu falei que tem que fazer? Somar os caminhos. Ó, já pintei o caminho desejado e agora eu tenho que somar os caminhos. Esse é o primeiro e esse é o segundo. Então, somado com o outro caminho, ó, que é quem? dz dy vezes, agora é esse d aqui, ó, dy dt. Então aqui a notação tem que ficar correta, tá? Galera, só um lembrete. Esse, por exemplo, esse dx com esse dx eu não posso cortar, tá? Por mais que dê vontade de cortar, fala assim, ah, multiplicação, eu posso cortar um de cima com o de baixo. Não pode cortar porque é notação, tá? Que você vai ter que derivar a função z em relação a x, que derivar a função x em relação a t, e assim vai, beleza? E se eu quisesse pedir então para vocês qual que é a derivada de z em relação a u. Ó, o que eu vou fazer aqui? Para chegar no u, qual que é o caminho que eu tenho que percorrer aqui? É esse aqui, que é o mesmo, né, que eu percorri até chegar aqui. E para cá não tem. Então qual que seria? Seria só isso aqui, ó, dz dx vezes o dx du. Galera, bem simples, né? Depois de montado é só olhar, mas vocês têm que saber que fica dessa forma aqui, tá? Ó. Beleza? Ó, vocês vão ver no exemplo agora que fica mais fácil de entender. Ó, dadas as funções, deixa eu pegar uma caneta que vai ficar mais fácil de eu enxergar a ponta, né? Dadas essas funções aqui, determine a derivada de z em relação a t. Então, o exercício que é isso aqui, ó. Vou colocar aqui, derivada de z em relação a t. Bom, então vamos olhar aqui. Qual que é o primeiro passo do exercício? Montar a arvorezinha. Opa! Montar a arvorezinha. Z, começando por Z. Z vai levar em x e y. Leva em x e leva em y. Beleza? O x leva em t. E o y leva em t também. Então, beleza, ó, o primeiro passo, montei a árvore. Vamos nomear todas as derivadas. Opa, é aqui mesmo. Vamos nomear todas as derivadas. Então, aqui o primeiro. Percebam que se eu for para esse caminho aqui, tem duas variáveis aqui, né? Tem o x que depende de mais uma. Então, é essa notação aqui, ó. dz dx, o primeiro caminho. Para o x, para o t, só tem uma. Então, é esse d aqui, ó. dx dt. O lado de cá é a mesma coisa, né? Ó, o y depende de t, então aqui vai ficar dz dy. E aqui, como é uma só, dy sobre dt. Então eu fiz já a nomeação de todas as derivadas. Agora eu vou pintar o caminho desejado. Qual que é o caminho aí que nós queremos?
Eu quero dz dt, então eu tenho que fazer esse caminho aqui para chegar no t, e depois esse caminho aqui para chegar no t. Pronto, então ó, o primeiro caminho qual que é? Dz dx vezes, não é esse símbolo, né? Vamos colocar a notação correta. Tá aqui, né, ó, dx, tá aqui, dx dt, dx dt, mais, tem que somar os caminhos, dz dy vezes dy dt. Pronto, agora eu vou colocar o resultado de cada uma delas. Eu vou fazer a conta, deixa eu pegar a caneta vermelha. Eu vou colocar aqui em cima, tá, galera, para caber. Então, quem que vai ser dz dx? Quem que é a derivada da função z em relação a x? É só tombar aqui, né? Vai dar 2xy. 2xy. Beleza? Então, vou colocar aqui, ó. 2xy vezes... Quem que é a derivada de t em relação a x? Então, a derivada da função x... Falei errado, né? Derivada de x em relação a t. Quem que é a derivada de x em relação a t? É só tombar aqui, né? Vai dar 2t. Então aqui ficou 2t mais... E agora? Derivada de z em relação a y. Derivada de z em relação a y, só derivar o y, né? Aqui vai dar 1x². Então ficou x² vezes a derivada de y em relação a t. Quem que é a derivada de y em relação a t? Vai cair aqui, vai dar 3t². 3t². Então, vezes 3t². Aí vocês vão... Primeiro aqui, vamos continuar, né? O que vai dar isso aqui? Essa multiplicação dá 4 x y t mais 3 x² t². Mas ele não quer em relação a t, então vamos trocar as letras que a gente tem tudo por t. Quem que eu vou colocar no lugar do x? O x não é t²? Então, eu quero ver se vai caber aqui, viu, gente? Depois eu vou falar de derivada de segunda ordem, mas vamos ver, ó. Como vai ficar então? Não sei se vai caber. Ó, então ficou aqui dz dt é igual 4. Quem que é o x? t². Quem que é o y? t². Vezes t mais 3x². O x é t², então é t² ao quadrado. t² ao quadrado vezes t² mesmo. Então aqui vai dar 4t. Aqui é só somar os expoentes, né? 2 mais 3, 5, com mais 1, 6. Então 4t à sexta tentando fazer milagre aqui para caber, hein? Mais
3. Aqui t, isso aqui a gente multiplica, né? Vai dar a quarta. E aqui é só somar com esses dois, né? Que é a quarta, com esses dois vai dar a sexta também. 3t a sexta. E isso se resume em 7. Ó, no limite, hein, galera? 7t a sexta. Beleza? Espero que sim, né? Então, galera, quando vocês verem as funções dessa forma, o exercício vai dar, para calcular em relação a qualquer letra, né, vocês vão ter que primeiro seguir esse passo a passo, né? Vai montar a arvorezinha, nomear as derivadas para ficar mais fácil, né, e ter a anotação correta. Depois, você vai pintar o caminho que você quer fazer e por fim vai somar os caminhos, né? Que é essa soma aqui. Beleza? Então, e aí no final, né, você vai substituir pela última variável ali que ele estava querendo. Como queria em relação a t, vamos deixar todo mundo em função de t. Beleza? Então, tá aí a regra da cadeia nas derivadas parciais. Agora, derivadas de segunda ordem. Como que vai ficar as derivadas de segunda ordem? O que é derivada de segunda ordem? Ó, dado uma função f, o que a gente pode ter? Nós podemos ter... Aqui é derivada da função xy, tá, galera? Dado uma função xy. O que nós podemos ter? A derivada em função de x e a derivada em relação a y. Só que se é de segunda ordem, depois que eu derivei em relação a x, eu posso ainda derivar em relação a x de novo, ou agora, como eu já tinha feito em x, agora eu posso ir em y. E aqui a mesma coisa. Como tinha ido em y, agora eu posso ir em x, ou eu vou em y de novo. Essas duas aqui, ó, xy, yx, são derivadas parciais mistas. Então, essas aqui são as mistas e elas sempre, hein, galera? Escreve aqui, ó, sempre elas são iguais. Beleza? Então, derivadas de segunda ordem é assim que funciona. Tá, ó, você vai derivar para a relação a x, depois x de novo, ou x depois y, e a y e depois para x, ou y e y. A gente deriva duas vezes, né? Por isso que é de segunda ordem. E quando você vai de uma variável depois para outra, isso aqui é chamado de parcial mista. Tá? E as parciais mistas sempre são iguais. Tem exercícios que isso aqui vocês têm que saber, tá? Tem exercícios que tem que aplicar aqui, sabendo essa regra aqui, que vocês resolvem ele. Ó, um exemplo aí. Se eu tenho essa função de x e y, que está aqui minha função. O que eu quero fazer então? Vou colocar aqui minha f. Bom, vou calcular cada uma delas, né? Quem que vai ser a minha derivada em relação a x? Quem que é minha derivada em relação a x? Vamos lá. Primeiro derivar o x aqui vai ficar 2, esse 2 cai, né? 2 x y ao cubo. Mais, cai aqui, vai ficar 4 x ao cubo y. E a derivada em relação a y, como que vai ficar? Em relação a y vai ficar, cai o 3, né? Então ficou 3 x ao quadrado y ao quadrado.
porque se o 3 caiu, né, aqui fica 2. Mais, em relação a y, aqui vai dar 1, né? Então ficou só x à quarta. Então eu fiz primeiro em relação a x, depois em relação a y. Agora, o que eu quero fazer? Eu vou calcular em relação a x de novo. Ó. Aqui eu fiz em relação a x, eu vou calcular em relação a x de novo. Depois eu quero calcular ela em relação a y. Essa daqui eu quero calcular em relação a x. E depois, opa, ficou grande essa, em relação a y. Então vamos lá, ó. Essa f de x eu vou fazer ela de novo em relação a x. Como que vai ficar? Em relação a x, esse x agora some, né? Vai dar 1. Então ficou 2y ao cubo. 2y ao cubo mais, em relação a x, vai cair multiplicando, vai ficar 12x quadrado. 12x quadrado y. Beleza? Então aqui está a minha derivada de segunda ordem. Uma delas, né? Agora, essa função aqui, eu quero em relação a y. Como vai ficar em relação a y? Esse 3 cai, vai ficar 6x, que agora só mantenho, né? E o y, como caiu o 3, ficou 2 aqui, y ao quadrado. Mais, em relação a y, o y vai dar 1, então fica 4x ao cubo. 4x ao cubo. A minha função, agora, a derivada dela, que já tinha feito para y, fazer para x agora, vamos derivar o x. Esse 2 cai, vai dar 6, aqui ficou 1, né? Então vai ficar 6x y quadrado. 6x y quadrado. Mais, em relação a x, cai aqui e deu 4x ao cubo. E agora, em relação a y, essa parte vai cair aqui, vai ficar 6x quadrado. Y, se o 2 saiu, fica 1. E aqui, em relação a y, é mais 0, né? Porque não tem nada aqui, isso aqui é uma constante, então não preciso colocar. Percebam que as duas aqui, ó, elas são iguais. Beleza? Ó, então, as parciais, as derivadas parciais mistas, elas sempre são iguais. Isso é uma regra, tá? Então, era isso, galera. Nessa aula eu queria mostrar um pouquinho para vocês. Só voltando aí, né? A regra da cadeia, que a gente tem que montar essa árvore, seguir todo o passo a passo. E depois, de segunda ordem, como que funciona as parciais de segunda ordem. Beleza? Então, um abraço e até a próxima.